Exclusivo, Eduardo Bolsonaro se hospedou em hotel 5 estrelas para ver jogo do Brasil na Copa em Miami. Tem até uma fotografia dele na beira da piscina, num hotelzão de uma rede americana 5 estrelas lá em Miami, onde ele foi assistir o jogo da seleção brasileira, né? Então, assim, o cara está assistindo o jogo da seleção brasileira no estádio. Os ingressos mais baratos dos Jogos do Brasil custam em torno de R$ 1.800. O ingresso mais barato é aquele longe, lá em cima, no cantinho, quase não vê o campo. Sabe? O Eduardo Bolsonaro está na área VIP, que tem, no caso desse jogo agora contra o Japão, a área VIP custava até R$ 180 mil. E estava lá o Eduardo Bolsonaro. Como é que ele vive? Do que ele vive? Da onde vem o dinheiro desse cara? Ah, o Bolsonaro mandou 2 milhões para ele. Pois é, mas já teria torrado esses 2 milhões há muito tempo pela vida que ele vive. E o cara mora numa mansão, com piscina, com lago artificial na piscina, na casa dele, num dos condomínios mais caros dos Estados Unidos, não é só da cidade onde ele está morando, não, dos Estados Unidos, né? Viajando para cima e para baixo, indo curtir a seleção brasileira, do bom e do melhor, ficando em hotel 5 estrelas, pagando área VIP para entrar. Da onde vem esse dinheiro, Eduardo Bolsonaro? A gente quer saber. E isso está preocupando a campanha do Flávio Bolsonaro justamente porque essa pergunta é incômoda. Da onde vem esse dinheiro do Eduardo Bolsonaro? Porque a gente sabe daquela tungada que o Flávio Bolsonaro deu no dinheiro do Vorcaro, R$ 61 milhões. E a gente sabe que esse dinheiro, que dá mais ou menos 10 milhões de dólares na época, passou pela empresa do advogado do Eduardo Bolsonaro. Então, tudo indica que a grana do Vorcaro está bancando a vida de luxo do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. E isso está preocupando a campanha do Flávio, por quê? Porque isso não deixa o assunto cair no esquecimento, né? Não cai de jeito nenhum no esquecimento, porque todo mundo lembra exatamente de tudo que está acontecendo, ninguém esquece disso, né? E aí, à medida em que esse assunto continua rodando, o questionamento continua sendo colocado e o Flávio continua tendo que dar explicação que ele não deu até hoje, que é a prestação de contas do filme. Ah, fizeram uma perícia lá que foi contratada por eles mesmos para dizer que o filme custou 75 milhões de reais, mas assim, uma perícia contratada por eles mesmos, coloca o número que eles quiserem, né? Prestação de contas, mesmo, planilha, Excel, ali, ó, quanto custou cada item do filme. Isso aí até agora não apareceu. E olha que o Mário Frias prometeu já há mais de mês, há uns 2 meses, que ia apresentar. Não, segunda-feira já vou prestar contas aí, vou apresentar a prestação de contas do filme e tal. Faz uns 2 meses. E nada, não abre o bico mais. Não fala um a esse respeito para não prestar contas. Então, continua esse rolo em cima do Flávio Bolsonaro. E enquanto o Eduardo Bolsonaro, o cara está com conta bancária bloqueada na justiça. A mulher dele está com conta bancária bloqueada na justiça. Então, assim, um patrimônio que ele viesse a ter, que pudesse falar assim, ele está gastando do patrimônio dele. Não tem mais patrimônio porque está tudo bloqueado pela justiça. Né? Se tinha dinheiro no banco, ficou preso. Tinha propriedade, a propriedade ele não pode vender. Então, não tem de onde ele tirar dinheiro. Ou ele está tirando dinheiro do Vorcaro, né? E a gente sabe que do Bolsonaro ele já tirou uma grana e com certeza não vai tirar mais. Agora, para viver a vida que ele vive, é muito dinheiro por mês. Ele realmente, o cara que não tem mais salário de deputado, não tem salário de escrivão da Polícia Federal, não tem uma empresa, não vende nada, não tem uma fonte de renda conhecida. O que ele faz o tempo todo é lobby nos Estados Unidos contra o Brasil. Essa é a profissão dele, um lobista brasileiro contra o Brasil. E não consta em lugar nenhum que esse tipo de trabalho seja remunerado. Então também não explica como o Eduardo Bolsonaro vive a vida nos Estados Unidos. Ele, que é um apaixonado pelos Estados Unidos, está vivendo a vida dos sonhos, né? Cláudia Souza manda mensagem, Ricardo, agora ele está vivendo como sempre quis. Pois é. Duvido nada ele ter um filho lá para tentar se fincar por lá. Ou até que ele tente ser político lá. Olha, eu também não duvido não que ele tente se candidatar a alguma coisa lá, até porque já aconteceu de brasileiros se elegerem deputados nos Estados Unidos. E, de fato, o Eduardo Bolsonaro é um fã dos Estados Unidos, é um bobão, alegre, babão dos Estados Unidos, baba-ovo de americano, né? Sempre quis morar lá, segundo informações que vem de dentro da própria família, sempre foi o sonho dele morar lá nessas condições, né? Vivendo como se fosse não quer, né?
E ele está vivendo, a diferença é que ele, como homem público, que era deputado até um dia desse, e que está fazendo uma disputa política, continua fazendo uma disputa política, tem que explicar de onde vem o próprio dinheiro, como é que ele se sustenta, principalmente quando tem suspeita de que o dinheiro que o sustenta é dinheiro sujo, dinheiro roubado de um ladrão, né? Roubado de um ladrão, exatamente, porque dinheiro roubado do Vorcaro. E não vem com essa conversa de que tem 100 anos de perdão, que não tem, não. Ladrão é ladrão, não importa como seja. Então, tudo indica que a Polícia Federal está tentando descobrir isso. Vai ter dificuldade de descobrir isso. Por quê? Porque depende de cooperação internacional para quebrar o sigilo da empresa americana. Você sabe que não vai ter cooperação internacional dos Estados Unidos com o Brasil enquanto Trump for o presidente dos Estados Unidos. Né? Não vai. E aí o Eduardo Bolsonaro está apostando alto. Está apostando que vai ficar lá livre, leve, solto. Está achando que o trumpismo vai durar para sempre. E não vai. Né? Assim que reverter a política nos Estados Unidos, por exemplo, tem eleição de meio de mandato esse ano, novembro. Né? O Trump pode perder metade do poder dele, que é justamente o Congresso Nacional, que ele hoje tem maioria. Mas tudo indica que os democratas vão reassumir a maioria no Congresso Nacional, pelo menos na Câmara dos Deputados. Então aí o Trump já vai ficar com um manco, com uma perna a menos, né? E ainda pode perder a eleição, porque ele é muito impopular, tem 60% de impopularidade nos Estados Unidos, né? 60% dos americanos, dos norte-americanos, dos estadunidenses não gostam do mandato que o Trump está fazendo. Muitos dos que votaram nele estão arrependidos de terem feito isso. Então o Eduardo acho que está apostando muito alto uma liberdade eterna nos Estados Unidos e eu acho que ele pode perder essa aposta, viu? Acho seriamente que ele pode perder essa aposta. E de um jeito ou de outro, quem está pagando essa mordomia toda que ele vive somos nós. Somos nós por quê? Porque o dinheiro do Vorcaro é dinheiro público, é dinheiro de aposentado e pensionista, né? O dinheiro que era do Vorcaro. Então, assim, além do mais, ele deu um calote de 50 bilhões no mercado por conta da quebra do banco. Isso afetou todo o sistema financeiro. De novo, recai sobre o consumidor brasileiro o custo disso. Então a gente paga a conta para o Eduardo Bolsonaro viver do bem e do melhor, como se fosse um marajá nos Estados Unidos. E, repito, para um cara que está com as contas bloqueadas, ele faz realmente malabarismo para conseguir viver essa vida de luxo e conforto que ele vive. E ó, seguinte, falando em pujança da economia, você sabe que está bombando o comércio digital, né? O mercado digital, na verdade, não é nem comércio. O mercado digital. Os empregos de quem trabalha online estão só crescendo. Hoje já são 10 milhões de brasileiros que vivem trabalhando online, home office. Ali, ó, computador, no celular, né, ganhando seu dinheirinho. E a Escola de Negócios Digitais, ela justamente trabalha com isso, trabalha com profissões online que você possa aprender e ganhar extra ou graninha principal, vai depender, né, da dedicação que você der. Então, olha só, você viu que tem um link aqui na descrição, né? Clica nesse link aqui que você vai ser direcionado para uma conversa com o Clayson e ele vai te explicar sobre essas, são 12 profissões ao todo que você aprende a profissão e você aprende onde encontrar as oportunidades para ganhar dinheiro, que são muitas, em real. Né? Então, só uma dessas profissões, por exemplo, já é essa aqui, a Maria, que estava desempregada, olha só. Esse foi meu resultado, tudo com a sua ajuda, $984,78. Isso dá praticamente R$5.000. Ela estava desempregada, mas passou por algumas dificuldades, embarcou nessa meio desconfiada, sem saber se era realmente sério, e aí? Está se dando bem, está feliz, está super tranquila. A Cláudia Oliveira é um dos exemplos mais bem-sucedidos. Ela tinha emprego quando ela entrou, ela estava fazendo ali um pé em cada canoa, e aí ó, se deu tão bem que já abandonou o emprego, já largou o emprego e está só trabalhando online e tirando $3.134. Isso dá R$15.000 por mês que ela está conseguindo tirar. Né? E como eu te falei, tem profissões que são em real também, tem profissões que pagam em dólar. Então você pode, tem profissões que pagam em euro, depende muito do que você está buscando. Conheça essa oportunidade que aparece aqui no link da descrição, clica lá, o Clayson vai te explicar, mas o mais importante eu já te adianto, são 7 dias grátis, então você pode conhecer todo o conteúdo primeiro, depois decidir se é bom para você ou não. Se não for bom, você sai fora, tá? Mas te digo, é bom, viu? Tem muita gente se dando bem.